Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo. Eu sou o Alisson e Gui. Qual a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo? Caramba, meu, você sempre vem com essas, né, cara? Vem na primeira já vem com essa bola curva. Mas boa tarde, boa madrugada a todos aí. Eu sou o Guilherme, pastor Guilherme. Somos pastores da Calvary e, e de fato é uma pergunta complicada, né? Eu vejo talvez viria com outra pergunta para você em relação a isso. Seria pecado eu chamar um irmão de filho do diabo? Hoje é dia de chumbo trocado, hein? Olha, eu me lembro de uma história que uma vez a minha esposa me contou de um pastor que teve que ir na igreja se explicar porque o filho dele estava chamando, na igreja, teve que ir na escola se explicar porque o filho dele estava chamando a professora de praga do Egito. Então eu não sei muito bem como que a gente pode classificar um xingamento gospel. Exatamente, né? Complicado, né, cara? Mas já nesse assunto, né, Alisson? Se você é filho de Deus, se inscreva, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você quiser essa Inimigos conversa, também. com aqueles que você considera filho do diabo. Tô brincando, é uma brincadeira. É tipo aquela arte de Facebook, assim, que tá Jesus e Satanás, assim, um de frente pro outro, parado, e tá assim, ó. Se você ama Jesus, curta e compartilha. Se você ama o diabo, só olha. É mais ou menos isso. Exatamente, cara. É esse hoje é essa conversa. Mas, Gui, falando em conversa, é sempre um bate-papo entre amigos acerca Sim, daquilo que está ecoando, né? Daquilo que está sendo ensinado na nossa igreja. Lembrando que a gente tem aí o apoio do Calvary Café, o apoio da VIPTech, para que isso seja possível, né? sim, Cara, estamos nesse estúdio aqui maravilhoso e sim. tudo isso é um presente de Deus também para Uhum. nós, né, Gui? Poder estar aqui, ter o apoio, né, tanto do Calvary Café Se quanto você estiver da passando VIPTech. por Curitiba, qualquer lugar perto de Paraná, é 2 pulinhos, né, cara, aqui pro Campo Rapidinho. Mourão para ter o melhor café. Um dos melhores cafés, cara, mas café de boa qualidade, né? É isso, Isso que é grãos da hora também. Grãos selecionados. selecionados. É. É isso aí. É 2 pulinhos, né, cara? Assim, Pertinho, Curitiba tá no caminho. é quase. Nem desvia muita rota. Ô Gui, mas vamos lá, mano. É, Bom, a gente separou alguns tópicos Sim, para conversar hoje. Você já viu aí o título, né, deste podcast, Filhos de Deus ou Filhos do Diabo. sim. O Gui trouxe muito bem que será que é pecado? Mas Gui, primeiro a gente precisa entender o que é pecado. Acho que é o ponto inicial aí Sim. da Cara, nossa conversa. sim, e é uma conversa também extensa pra caramba, né? Tem coisas que a gente não tem como aprofundar, a gente sempre tá. A gente não tem tempo pra isso, e também não é um intuito, né? A Sim, ficar um gente. negócio maçante, né, Isso, também. vamos falar sobre tudo do assunto, mas eu vejo que quando a gente fala de pecado, talvez a primeira coisa que me vem à mente é que é algo que hoje em dia cada vez é menos falado. Uhum. Né? Tem igrejas que não falam sobre pecado, tem igrejas É que acham pecado falar de é pecado. pecado falar de pecado, que acham que talvez é muito ofensivo falar de pecado. Eu vejo que isso é um reflexo do que a gente vive hoje, né, na nossa cultura também. Mas quando a gente pergunta, tá, o que que é pecado? Talvez uma coisa que me vem muito à mente é que a gente muitas vezes a gente diminui, ou a gente procura diminuir até na, até na forma que a gente nomeia o que que é pecado. Uhum. Porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falando, ah, pecado é apenas fugir do objetivo, errar o alvo. Uhum. E é uma expressão que eu particularmente não gosto, Uhum. porque eu acho que diminui um pouco a intensidade. Meio que, Sim. ah, não, eu só.
eu só errei, Uhum, eu só errei o alvo, uhum. então continua tentando. E eu vejo que a gente não tem a noção do que o pecado é em si, e que na verdade precisa ser olhado com muita seriedade, Sim. que é na verdade é um ato de rebelião contra Deus. Uhum, É você é como se fosse, o pecado é algo assim, eu gosto de ler dessa forma, Deus fala algo, e o pecado é quando eu olho para o que Deus fala e eu digo: "Olha, Deus talvez errou uhum, e eu vou fazer de outro jeito". uhum. Ou Deus não sabe o que que ele está dizendo, Eu sei mais do que Deus, eu talvez. sei mais do que Deus. Então, assim, eu vejo que pecado em si é uma rebelião contra Deus. É um ato, eh, claro de rebelião contra Deus, tá. Então, eu gosto dessa definição, Uhum. talvez é muito simples, mas eu vejo que, a gente precisa olhar as coisas como elas são. Sim, sim. E também a gente precisa entender que não é só aquilo lá, é fazer uma coisa errada, né? Existem outras implicações também, né? Sim, Nós temos, por exemplo, cara, na caminhada cristã a gente tropeça. sim, Hora ou outra você erra, né? Mas isso não pode ser algo habitual, sim. uma prática Uhum, constante, né? Cara, uma coisa é você tá andando numa calçada, você ali não viu um desnível, você vai lá, tropeça e uhum. cai. Outra coisa é você viver, tipo, caindo e Claro, isso vai te trazer claro. consequências, vai se Sim. machucar, enfim. Sim, é que é essencial, fazer essas diferenças, Exato, né, ter essa exato. diferença. Porque assim, senão você pode, beleza, ai, pecado é que nem você começou falando, é errar o alvo. Não, mas o importante é tentar. Eu tô tentando acertar. Tô errando, mas eu tô tentando. Não, não é isso. Pecado, ele fere a Deus, ele fere, porque assim, até o apóstolo João, ele começa ali nessa primeira carta que nós estamos estudando, deixando bem claro assim, cara, em Deus não há sombra de dúvida, assim, ele é a luz, assim, e não a sombra. Sim, Ou seja, ele é absoluto, ele é absolutamente santo. sim, Ele é o padrão de santidade, né? sim, Então, qualquer coisa que eu faço que é contra esse padrão, eu tô sendo contra ele. sim. Não sei se está entendendo aí Não, meu sim, sim, sim. É raciocínio. por isso que eu vejo que tem que ter essa diferenciação, né, essa Uhum, diferença entre tal, alguém que vive na prática. uhum. Qual que seria essa diferença entre alguém que vive na prática do pecado e alguém que, assim, tem tropeços? Isso. E também existe uma diferença entre um tropeço, entre um acidente e entre você viver na prática do pecado. Sim. Acidente ninguém faz porque quer. Uhum. Assim, ninguém acorda, tipo, pega o carro e fala, "Ah, hoje eu vou bater o meu carro, Sim. hoje eu vou cair de bicicleta, Uhum. né? Eu acho importante a gente fazer essa diferenciação, porque a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e carecemos Uhum. da graça de Deus. É, mas quando a gente vive na prática pecaminosa, a gente não está sendo, a gente não tem atitudes de filhos de Deus, né? Uhum. Sim. Sim. Porque assim, uma coisa é beleza, eu vou lá, eu errei e em Deus eu encontro perdão Uhum. quando o pecado não é da minha prática diária, né? Uhum. Mas para quem vive uma vida de pecado, cara, aí a pessoa precisa se converter. Sim. Eu vejo que essa talvez é a grande diferença, né? A pessoa que, eu vejo que precisa haver talvez uma prática diagnóstica frente ao Uhum, pecado. Porque quem vive no pecado, é essa ideia de que é uma pessoa que peca, que ela age de uma forma que vai contrária à palavra de Deus, ao que Deus disse, e ela não se preocupa em relação a mudar. Ela não existe um tipo, talvez existe uma culpa, pode uhum, haver eh, remorso, mas a pessoa, ela aconteceu e
É E assim eu, mesmo, se conforma, né, e também. eu vejo que isso até pode acontecer com as pessoas. Às vezes, a nossa forma até eh, de ver a questão de cair, tipo um tropeço, Uhum, eu vejo que também a gente tem que ter um certo cuidado. Porque às vezes, não é uma prática comum. Mas existe algum tipo eh, de, de noção diagnóstica frente ao meu erro? uhum. E eu veria como olha, isso denota se é algo, se a pessoa vive no pecado ou se foi A um, raiz, né, da porque assim, às vezes a pessoa, não, foi um tropeço, mas a pessoa, assim, não se preocupa em não uhum, tropeçar. uhum. É um tropeço calculado. Sim. Tipo, eu errei aqui. É tipo o cara que fala, não, eu tenho problema com bebida, Uhum, mas assim, eu não deixo de caminhar na frente, eu não deixo de passar na frente do bar uhum. todo dia, Sim. eu não deixo eh, de, de, de me colocar em situações que me ajudem a cair nesse erro. Uhum. Talvez é como assim, alguém que o cara todos os dias ele passa de carro, ele dirige pela Estrada da Morte da Bolívia. Aham, E cada vez ele vai passando mais perto do precipício. Uma hora ou outra ele vai cair. claro. Agora, se pelo contrário, se ele cada vez andar mais longe do precipício, Uhum. ele vai se manter Então, vivo ali por mais por tempo. isso eu vejo que existe uma atitude diagnóstica dentro daqueles que não vivem na prática do pecado. Uhum. Se ele cai através de um erro, ele fala: meu, o que que eu fiz de errado? Uhum. Tá, o que que eu preciso cortar É o na que minha tá me vida? levando, né, a O que que eu isso. preciso cortar na minha vida? O que que eu preciso deixar de fazer? O que que preciso deixar de consumir? Uhum. E precisa ver isso. Então, isso eu diria que dá, dá luz à pessoa que fala: não, eu erro Uhum. de vez em quando. Beleza, Entendi. não adianta a pessoa, não, eu erro de vez em quando, mas eu não cuido para. Eu não aprendo com meus erros. Sim. Então, Uhum. não. E aí? Né? Que mudança de vida que há, né? Exatamente. Mano, e tá. Então, o oposto disso seria uma busca por santidade? Sim, essa é a. Eu vejo que esse é o modus operandi Uhum. do Filho de Deus, né? Sim. Ele caminha numa direção onde ele procura viver conforme o que Deus fala, Uhum. né? Esse é o caminho daquele que deseja andar em santidade. Claro, é algo que. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Em relação a. O que que é uma vida de santidade, Uhum. né? Mas é algo que. É algo que é gerado por Deus na Uhum. vida dos seus filhos e a pessoa vive procurando isso. Não é uma vida de performance, né? Sim, Não você vai performar, não, mas é uma vida de rendição, sim. de entender também o nosso lugar, Uhum, a nossa condição de uhum, pecadores e entender que nós precisamos de Cristo sim, para isso, né? claro. Eu vejo que essa é a grande diferença, né, eh, entre uma vida moralista, talvez, Sim, né? porque senão pode ser só regra, né, Gui? Sim. Você, por exemplo, você anda de cinto de Uhum, segurança não pela tua segurança, mas para que você não seja multado. uhum, claro. E é um assunto difícil, né, cara? Porque, de fato, eu já tive essas dúvidas, talvez no início da minha fé, quando eu era adolescente, eu já cheguei a ter eh, algumas crises Uhum, de pensar. Falei para minha mãe uma vez, chorando, falei: mãe, será que eu tô me achegando a Deus por medo de ir pro inferno ou por amor, né? E aí eu não quero me achegar a Deus apenas por medo, mas eu queria por amor. E eu vejo que existe um processo na nossa jornada, né? Seja como for, se chegue a Cristo. uhum. Seja por medo, seja por. Mas entenda que a direção talvez mais sadia é que é um relacionamento de amor. Esse é Uhum, um relacionamento. E eu vejo que a gente está falando muito em cima do texto que o Diego pregou esse domingo, né? De 1 João. Mas eu vejo que tem outro texto que fala exatamente sobre esse processo, e muito parecido, que é o de Miqueias 6. uhum,
E ele tem essa pergunta central no texto de Miqueias 6, Miqueias 6 de 1 a 8, se não me engano. Ele no versículo 6 ele vai ter essa pergunta, porque assim, Deus começa falando sobre o que ele faz pelo seu povo, como que ele salva o seu povo. Da Uhum. mesma forma que ele começa falando em 1 João 3, e falando sobre como a santidade não começa na performance do povo, não começa na força do braço do povo, Uhum. mas a nossa santidade tem que ter o início olhando para o que Deus faz, para a regeneração de Deus, o Sim. cuidado de Deus. E, e aí no versículo 6 tem essa pergunta em Miqueias 6, de como que a gente se achega a Deus então? Como que eu posso me apresentar diante de Deus? Uhum. E aí a ideia do povo é, não, então vamos preparar mais ofertas, mais sacrifícios. Vocês quer que eu dê o meu primogênito para Deus então? Isso vai ser o suficiente? E aí Deus fala, não, apenas busque a justiça, cuide do próximo. Então, assim, é a ideia de que quando a gente fala de santificação, a gente é muito tentado a ir numa direção de performance. Uhum. A gente é totalmente tentado a ir nisso. Mas a gente esquece que nós não fazemos para sermos filhos. E essa é a nossa tentação. Uhum. Porque isso, de certa forma, nos dá um senso de segurança, né? Não, está nas minhas mãos, eu posso dar, eu posso oferecer. Mas, na verdade, a visão bíblica é que o que nós fazemos parte de uma resposta daquilo que Deus faz. Só é possível porque Deus fez. Eh, nós não obedecemos. Deixa eu ver se eu consigo construir uma frase que nós não obedecemos porque somos filhos, mas o fato de sermos filhos nos leva a uma vida de obediência. Você acha que ficou meio confuso? Ficou meio confuso. É, Mas é por mas você aí. entendeu, É, né? a gente É não uma obedece para resposta, ser para filho. ser filho, mas Isso, por ser, acho isso. que Essa seria era a isso. ideia. Era isso que eu estava Sim. tentando falar. Mas é isso. Mas É uma é. resposta, né? Sim. É uma resposta. É uma resposta da regeneração Sim. de Deus. Mas também é uma busca diária. Sim. É um trabalho diário, né? É de ler a Bíblia, de Sim. orar para que a gente vá cada vez mais crescendo nesse relacionamento, Sim. conhecendo a Cristo e aí sim colocando em prática, né, essa vida, né, essa busca, né? Sim. Claro, é uma vida como filhos, Uhum, né? E eu acho que esse assunto vai longe, tem várias uhum, questões nesse assunto. Mas talvez uma pergunta que muitos fazem nesse processo, né, na, na vida, né, cristão. Será que a gente pode perder a salvação? uhum. Né? Cara, essa já foi uma dúvida minha, assim. Sim. Eu acho que muitas pessoas vivem com medo nisso, Uhum, né? E porque talvez penso, tá, eu entrei nesse processo, tá, eu fui alcançado, eu creio em Deus, mas o que garante que uhum, eu não vá perder? Eu já vi pessoas saindo da igreja, uhum. e eu, quando eu peco, será que acontece algo? É, Será e que. até uma dúvida assim, cara, e se tipo assim, eu pequei e ali em seguida eu morri, e aí, o que que acontece? Sim, Morri sem ter pedido perdão pra Deus, exatamente. né? E Eu se eu acho que morrer no. Tem alguns que falam que você vai pro céu nas roupas que você morreu, né? e você tá tomando E se banho. eu morrer tomando banho, né? Cara, Misericórdia. é complicado, né, cara? Mas, de fato, é uma dúvida que, que afeta. Assim, eu percebo assim, em última instância, dentro de um ideal saudável, Uhum, a gente vai entender que essa pessoa não vai deixar de ir para o céu se ela pertence a Deus. uhum, Mas a forma, a vivência dela na Terra e o relacionamento dela com Deus foi, por causa desse tipo de doutrina, por causa dessas crenças, afetou muito a vida dessa pessoa. uhum. Eu vejo que a nível de saúde mental, Sim. Uhum, a nível de forma de relacionamento. uhum, Porque existe uma diferença entre se relacionar com Deus num relacionamento tranquilo, onde você descansa
nele, descansa nos seus braços, Uhum. e num relacionamento onde você tem um medo lá no fundo, existe um receio lá no fundo. Uhum. Então eu não acho que a pessoa deixou de ir para o céu, Uhum. mas a vivência dela na Terra talvez foi muito mais difícil do que deveria ter sido. Uhum. E é difícil isso, né, cara? Como pessoas passam talvez a vida. E é triste, né, também, né. Sim, sim. E a gente entende que nós, se pertencemos a Deus, nós não perdemos a Uhum. salvação, porque ela inicialmente não foi gerada por nós. Vem dele, né. Essa talvez é a principal resposta. Uhum. A salvação não veio de nós, então ela não consegue ser segurada por nós. Uhum. E é o que a gente entende de que existe um processo onde a gente entende que Deus é o bom pastor, a nossa vida está segura nas suas mãos, Ele é aquele que não perde nenhuma das suas ovelhas, Uhum. então a gente pode descansar seguro nele, esperando nele, Sabendo que nada vai nos faltar. exatamente. E aí a gente entende duas questões, né? Quando a gente fala sobre santidade, pedra de salvação, a gente entende que o que a gente chama de salvação, que é o processo da justificação, nós nos tornamos justos diante de Deus, isso parte completamente de Deus. Uhum. Isso é uma ação de Deus apenas. Nós não nos achegamos a Deus com as nossas forças. Nós respondemos a partir de algo que Deus fez em nós. E isso é um processo inteiro de Deus. Agora, a santidade é algo diferente. É um processo a partir desse processo de regeneração. Então, a santidade é um processo mútuo, Uhum. onde Deus age em nós e nós agimos em cima daquilo que Deus está fazendo em nós. Uhum. Então, eu acho que um grande problema é que as pessoas geralmente confundem justificação com santificação. Uhum. A justificação é o ato único de Deus Sim. e acontece em um momento, Uhum. mas a santificação É um é um processo, né. processo. Uma vez eu vi uma o Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes falando que é como uma ilustração, né, Uhum, é como eu e você nós somos esculturas, uhum, esculpidas por Deus, ele é o artista, e na medida dos dias, com a leitura da palavra, com a oração, ele vai nos esculpindo, ele vai talhando, né, cada detalhezinho e tal, até o momento onde que nós estaremos, a obra dele vai ser completa e sim, aí é na glória, né? sim, Então, mas é um processo, né, sim. Gui? É dia a dia. Há dias que esse processo vai ser mais tranquilo, há dias que vai ser mais Uhum. penoso, mas é sempre um Sim. processo. E eu acho que aí tem duas perguntas, né, que surgem a partir Uhum, do que você disse, desse assunto. sim. É como a gente responde sobre as pessoas que saíram da igreja, porque eu vejo que todos nós temos experiências de pessoas que a gente fala, meu, mas essa pessoa eu tenho certeza que ela era uma pessoa cristã Uhum, e ele se afastou totalmente. Hoje, eu já ouvi de história, essa pessoa fazia tudo, era uma pessoa assim, cristã, no seu, mas hoje é bruxo, aham. saiu da igreja, Será que nunca teve uma experiência verdadeira com né? Jesus e E tal? E aí aí, entra e aí outra questionamentos, né? pergunta surge, e aí como que a gente tem certeza da nossa salvação frente a Uhum. isso? Né? Como que a gente sabe que a gente está aqui e de repente a gente amanhã não vai sair, eu vou eu vou virar um filho do diabo. Então, assim, eu acho que são perguntas muito sinceras, cara, Sim. e que é, para muitas pessoas é algo que fica, cara, que fica e as pessoas aprendem, talvez não tenha a resposta, mas aprendem a viver com isso. Uhum. Aprendem, deixam de lado numa gaveta e falam, não, vamos, Não não vou me sei, preocupar com vamos, isso. vamos que vamos. O futuro a Deus pertence, né? Mas eu acho que assim, eu quero te ouvir também, Uhum. eu tô falando pra caramba, mas uma coisa que eu gosto de pensar dentro da primeira pergunta, sobre essas pessoas que saem, eu gosto sempre de basear em alguns pressupostos. O primeiro é que nem todo mundo que se diz cristão, que se diz Uhum. filho de Deus,
De fato é. Uhum. Existem pessoas que se achegam a Cristo por outras Sim. por outras razões. Por Isso a exemplo, uma gente cura, um. isso a gente vê nos evangelhos, cara, assim, tem pessoas que se achegam à igreja, à vida da igreja por carência, Uhum, tem pessoas que se achegam a por outras situações, uhum, e tem pessoas que conseguem que eles experimentam de dádivas do uhum, Espírito nesse processo, mas a pessoa talvez nunca pertenceu. A pessoa talvez nunca pertenceu. Esse é um pressuposto. uhum, Porque, assim, a questão da santidade, da vida com Deus, ao mesmo tempo que é algo que a gente percebe na Bíblia, que existem frutos, existem evidências, a gente vai falar um pouco sobre isso, uhum, mas existe um aspecto muito íntimo, onde eu já vi situações do cara, assim, ser uma pessoa sobre histórias que aconteceram faz muito tempo, de um cara que era, assim, super ungido, super, assim, top com jovens. uhum. E ele, assim, depois de anos, foi pego num escândalo, assim, absurdo com adolescentes, tipo, questões, Caraca. assim, horríveis. Uhum. Então, assim, e aí? Cara, onde que tá Deus nisso, né? Como que a gente pode saber? Uhum, Assim, você fica melhor, pelos frutos conhecereis, mas o cara só tinha bons frutos. E uhum, aí? E outro pressuposto que eu tenho para responder essa pergunta é que a gente não sabe do futuro da pessoa. uhum, A gente sabe sobre a nossa jornada, sobre que a gente vai apresentar para Deus. uhum, Mas em relação ao outro, a gente não sabe se o outro está Isso faz parte, de uma forma triste, da jornada de aprendizado dele, onde Deus está trabalhando isso para lá na frente trazê-lo de volta. uhum, Então a gente não sabe da vida da vida do nosso irmão que se afasta, que apostata da fé, e talvez depois de 30 anos, ele voltará e falará: "Eu estive errado uhum, e hoje eu entendo e através disso, Deus usou a minha vida para trazer outras pessoas". Nós não sabemos o uhum, porquê, né. uhum, Mas às vezes a pessoa, 5 minutos antes da morte dele, vai reconhecer: "Não, Deus, eu reconheço que tu és meu Senhor". Então, assim, de qualquer jeito, a gente não sabe. é, Então, assim, é muito difícil a gente afirmar: "Ah, essa pessoa abandonou", mas você não sabe uhum, se a pessoa abandonou agora, mas será que ela não volta? uhum. Ou será que ela talvez nunca foi? Então a gente não sabe necessariamente. Também nem cabe a nós, né, Gui? Tipo Isso. assim, ser juiz de quem vai pro céu e quem né, morre e vai Sim. pro inferno, né? Uhum. Porque, cara, existem experiências pessoais também, que acho que entra nesse aspecto, tanto positivo quanto negativo. Então, assim, é, lembro também de histórias de pessoas que, cara, você fala, meu, que baita líder, velho, que homem de Deus e tal, e de repente a pessoa é pega em pecado, né? Sim. Então, cara, eu acho que é profundo, não é algo que dá pra gente conversar aí. Sim. Ô Gui, eu acho que também, cara, existe a questão da experiência pessoal da pessoa. Uhum. Existem pessoas que muitas vezes se afastam da igreja porque se frustraram com uma situação Sim. ou outra, eh, e vão de repente esfriando na fé, né? Sim. Eh, Na real, eu acho que não cabe, nós não temos Sim. esse poder de dizer quem não vai, quem vai Claro. para que lado, quem não, quem é disso, quem é daquilo, né? Sim. É entender que assim nós somos total dependentes Sim. da graça de Deus, é, totais, assim, estamos numa condição de que se a gente não cuidar, o próximo a cair pode ser eu, Uhum. pode ser você. Cara, e entender assim, a obra é de Cristo, Uhum. nós só estamos aqui para obedecer aquilo Sim. que ele Sim. fala, assim. Totalmente, cara. E eu acho que, assim, tem essa pergunta que eu queria fazer que acho que a gente poderia responder por último. Uhum, Mas como que eu sei que eu sou um filho de Deus? uhum. De qual Como lado eu tô ali, como né? eu posso saber? Será que eu posso ter alguma certeza, Uhum, né, nisso? E isso também me faz, de fato, não é nosso papel ficar, não, esse é filho de Deus, esse não é. Mas como que a gente consegue discernir, às vezes, para ser sábio também? Olha, essa pessoa precisa
de Uhum. alguém que caminhe próximo Sim. dela, Uhum. ajudá-la, Precisa de ajuda. Aham. né? Porque às vezes a gente vê a pessoa e às vezes eu vejo que esse diagnóstico de ver quem é quem é muito mais para, claro, a gente ter um certo cuidado, Uhum. entender que às vezes a pessoa, talvez a gente vai encontrar esse tipo de pessoa num cargo de liderança, Uhum. é algo que é muito perigoso, né? A gente falou um pouquinho até sobre os falsos mestres, né? Isso, exatamente. Então, isso Uhum. gera um grande. Então, como que a gente tem certeza, né? E até para pessoas que a gente precisa cuidar, Uhum. né? Não, essa pessoa tá com atitudes que, cara, assim, não tá certo. Uhum. E aí, como que a gente cuida dessa pessoa? Como que a gente trata com essa pessoa? Uhum. Então, acho que a gente pode falar isso talvez no último ponto. Mas uma pergunta. Lá vem. A gente tem livre-arbítrio? Eu ia te fazer isso, você foi mais rápido. A gente tem livre-arbítrio ou não, cara? Cara, Assim, eu entendo que, assim, dentro do ideal reformado, é claro que a resposta seria nós não temos livre-arbítrio. Aí existe toda uma questão de semântica em relação a tá, uhum. o que que significa livre-arbítrio? E aí a gente entende que sim, de fato, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando sobre a salvação, Sim. sobre a capacidade de escolher Deus. Uhum. Eu escolho Deus. Tem aquela música, né? Tem. Então, assim, Eu escolho Cristo todo dia. exatamente. Mas, claro, existe um aspecto onde sim, Se nós. você pensar numa questão assim, de uma fuga do pecado, Isso, faz sim. E a sentido. partir de uma perspectiva humana, claro, a gente faz uma escolha. Mas antes a gente entende que não existe uma escolha nossa que parta primeiramente e unicamente de nós. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu, né? Então, essa ideia do livre a gente é contra a ideia de livre-arbítrio no sentido de que A escolha foi nossa. isso, a escolha, nós não podíamos escolher a Deus por nós Uhum. mesmos, porque depois da queda, o ser humano, ele é capaz apenas de escolher ficar longe de Deus, Sim. escolher o pecado. Claro, Uhum. dentro de Deus coloca um limite, né, um certo limitador Uhum. para que o ser humano não se destrua, né, mas Deus, dentro de um ideal de providência, ele permite que o ser humano sobreviva, mas por si só ele não consegue escolher o bem. Uhum. Isso é o que nós vamos contra. Mas aí existe essa ideia de que tá, Sim. não existe livre-arbítrio, tá? Mas, Mas ao mesmo tempo também Deus não nos criou como robôs sim, que, né? Eu tô entendendo, você quis dizer assim, a gente não cabe a nós, a gente não escolhe nesse sentido, né? sim. Mas por outro lado, Deus nos deixa livre para fazer aquilo que a gente quer, assim. De certa, é o que a gente É. chama livre agência. Uhum. Uma livre agência. A gente consegue escolher. Sim. E eu sou refém das minhas escolhas, Uhum. sejam certas ou erradas. Mas, cara, você acha que de nenhuma não há como as minhas atitudes, as minhas decisões influenciarem na minha salvação? É o que a gente entende de que, assim, não, por nós mesmos, não, Uhum. né? Não existe a capacidade de salvação em nós, Sim. né? A Porque gente, talvez é uma confusão que às vezes as pessoas sim, fazem, né? Não, faço isso para garantir a minha sim, salvação, né? exatamente, Até porque isso volta a ser uma ação nossa, sim, partido de nós, né? claro. Eu vejo que eu entendo que é muito atrativo para Uhum, muitas pessoas esse ideal, porque, de novo, traz um senso de controle, né? uhum, É o que a gente vê claro, todas as religiões têm esse aspecto de que, olha, você precisa fazer isso para conseguir o ponto auge dessa religião. uhum, E, e é muito atrativo para pessoas que se acham corretas, né? Não, eu faço a coisa certa, então quer dizer que eu vou receber a coisa certa. uhum. Então, para garantir a salvação, nada mais.
vale a pena do que eu fazer o Claro. que está escrito aqui, vou seguir isso, vou seguir isso. Uhum. Mas de uma forma moralista, né, também. Claro, isso nos leva inevitavelmente a isso. É o que a gente vê no Evangelho, né? O que a gente vê, o jovem rico. Uhum, Ele tinha a fórmula certa. uhum, Cara, eu gosto muito desse exemplo do jovem rico, porque é, existia talvez um orgulho nele. Existia esse orgulho. Não, eu faço tudo faz tudo certo. O certo. Aham. que me falta? O que tá faltando? Talvez ele, no coração dele, não sei se era genuína essa pergunta, mas talvez era, cara, assim, e aí? Posso ir já já Uhum, tá garantido o meu céu? E aí eu vejo que o que Jesus pede pra ele, cara, assim, eu vejo que é basicamente essa ideia de que Jesus tá pedindo, tá, você tá disposto a seguir o seu próprio senso de retidão, o seu próprio senso de, beleza, do que é correto. Agora, você está disposto a seguir o que Deus entende que é correto? Não é que ele precisava, não é que era correto dar o dinheiro ou não, uhum. mas era aquela ideia de que você estaria disposto a seguir a Deus frente a qualquer coisa que ele disser, mesmo que você ache que vai dar certo ou não, É, você estaria disposto a qual o seguir. preço, né? Você tá disposto a ouvir a palavra de Deus? Uhum, E o jovem rico falou: Nossa, isso eu não tô muito afim, tô. não. Uhum. Então, é, acho muito forte isso. Talvez seja esse o pensamento, uma situação da pessoa que sai, que nem a gente começou, a gente estava falando agora há pouco, da pessoa que sai da igreja. Tá, chegou nesse ponto, cara, nesse ponto, pra mim deu, Sim, né? Enfim. sim, Gui, então já que a gente não tem livre-arbítrio, cara, como que a gente faz pra então se desencilhar do pecado? sim. Eu vejo que, assim, em Cristo, através do que ele faz em nós, nós ganhamos uma resistência Uhum, contra o pecado. A gente ainda é afetado pelo, talvez, pelas reverberações do pecado. uhum, Assim, o nosso corpo sofre, a gente vive numa decadência da carne. uhum, A nossa mente para de funcionar como deveria, nosso corpo deixa de funcionar como deveria. eh, então a gente vive como se fosse nessa dinâmica entre o que é chamado de já e ainda não, né? Nós já somos filhos de Deus, Deus já nos vê como filhos santos, filhos sentados com Ele, uhum. Ele já nos vê como santos, mas nós ainda não eh, temos o nosso corpo regenerado. Sim. Nós ainda vivemos nessa realidade. Uhum, Então a gente vive nessa tensão entre o já e ainda não. uhum, Nós já temos uma maior resistência ao pecado. Nós, em Cristo, por meio do Espírito Santo, a gente entende, tá, isso é errado, isso não agrada a Deus, isso vai contra a palavra de Deus. uhum, Então isso nos dá uma certa resistência ao pecado. Por isso que a gente pode lutar com uhum. as armas que Deus nos dá. Mas nós ainda erramos. Tá na nossa A natureza, gente né? está propenso a errar, Uhum, infelizmente. Então, assim, é algo que a gente vai lutar até a gente morrer. E, claro, no processo de santificação a gente vai melhorando, a gente vai descobrindo novas formas, a gente vai se aproximando de Deus, mas inevitavelmente a gente está propenso, talvez, assim, tem muitas coisas contra nós, né? O nosso dia a dia, o nosso cansaço, questões externas, né? Muitas coisas vêm contra nós, uhum, mas a gente vai se aproximando de Deus pouco a pouco. E tem essa questão, né? Assim, que a gente entende que são os meios de graça que nos auxiliam, né? Que fazem com que a gente consiga perceber a graça de Deus na nossa vida, nos dê força no trajeto, que é ler a palavra, oração, comunhão com os santos. E como que você vê
essa questão nesse processo? Como que você vê a necessidade disso, nessa luta contra o pecado? Sim. Gui, eu entendo que é uma luta diária. Uhum. Tem dias que, cara, Satanás pode nos tentar, que a gente tá tão forte que vai passar longe. Sim, Mas tem dias que a gente tá mais propenso. sim. Uma vez eu vi um vídeo que um cara mostrava um gráfico assim de uma ascensão muito legal, assim, era, cara, uma flecha pra cima, assim, né? Uhum. Só que quando ele ia dando zoom nesse gráfico, ele ia mostrando que na verdade não era uma reta assim linear, mas Sim, que tipo assim, tinha sim, altos e baixos, mas numa constância havia esse crescimento. sim, E a nossa batalha eu acho que é isso, Gui. Tem dias que a gente acorda, a gente leu a Bíblia, a gente orou, a gente fala, cara, hoje nada me derruba, e você vai e você vence as suas lutas daquele dia. Mas tem dias que são mais difíceis. Por sim, isso a gente precisa ter constância na palavra, sim, constância na oração, para que no dia mais propenso a gente esteja sim, firme, sim, né? Para que no dia mais tranquilo a gente não acredite essa tranquilidade a nós, sim, né? Mas é uma dinâmica diária de conhecer a sim. Deus a cada dia, né? Sim, e acho que uma pergunta que fica, e que eu tive por algum tempo, é essa ideia de que, tá, mas por que que a gente precisa ler a palavra? Por que que a gente precisa orar? Uhum. Porque muitas vezes pode ser visto, e eu vejo que em alguns meios isso é visto como algo eh, além do místico que já é. Como Sim. se fosse, não, eu tô lendo para, é como se fosse eu tô ganhando poder, Sim, exato. saca? Tipo, eu Cara, e às tô. vezes eu vou no culto para Isso, recarregar tô minhas recarregando minha energias. Agora essa bateria. semana Isso, não vou virar mais poderoso, parece que tô. Quando eu vier o capeta, vai virar o Super Saiyajin. exatamente. Tô ganhando força aqui. Mas assim, eu entendi no processo que. Por que que a gente lê a Bíblia? E eu entendo que a gente lê a Bíblia, e isso é algo que me ajudou muito na minha jornada cristã. Eu leio a Bíblia para entender como que eu devo me submeter a Deus. Uhum, Tá? O que que Deus espera de mim? uhum, O que que Deus me fala em relação a como eu devo me relacionar com Ele, como eu devo me relacionar com o próximo, né? É o que a palavra sim. é o que a palavra de Deus fala em relação a toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, e útil para ensino, e a ideia de que a palavra nos ajuda a entender, tá, o que que eu preciso fazer como filho de Deus. Uhum, Então, assim, se eu não tiver claro o que que eu preciso fazer, como que eu vou fazer? uhum. A palavra é Deus falando conosco. Isso. Então, assim, a ideia de que, assim, na palavra eu entendo o que eu preciso fazer. Uhum, E eu preciso entender todos os dias, aprender todos os dias. E agora, na oração, eu me submeto à palavra de Deus. uhum, É um momento onde eu falo, Deus, eu aprendi na tua palavra que eu não posso roubar. Eu aprendi na tua palavra que eu não posso fazer isso. Eu aprendi na tua palavra que isso é contra a tua palavra. Que isso é contra a sua lei, isso é contra o que você deseja, Deus. Mas o meu coração, agora nesse momento, deseja fazer algo contra isso, o que o Senhor está uhum, ensinando. Por isso, Deus, me ajuda a me submeter à tua palavra. Isso é oração. uhum. Isso é um dos aspectos da oração. Sim. Mas é isso que eu percebo, por exemplo, quando Jesus ora no Getsemane. Uhum, Ele ora num movimento de submissão. uhum. Deus, afaste esse cálice se Se for possível, possível. mas que não seja a minha vontade, Uhum, mas que seja a tua. Então, assim, na palavra eu falo, Deus, me ensina a viver como o Senhor deseja que eu viva. uhum, E na oração eu estou falando, Deus, o meu coração não quer viver para ti, uhum, mas que não seja o que eu quero, mas que seja o que o Senhor deseja. E, e essa é a situação. Se a gente deixa de ler a palavra, se a gente deixa de orar,
quem vai subsistir no final seremos nós, será a nossa vontade. Uhum. Volta na questão da performance, né, Gui? Sim, É só uma performance. Você só sim, tá fingindo também que você tem um relacionamento, né, com Deus. sim. E eu vejo que, cara, isso talvez é uma questão até mais profunda, mas eu vejo que muitas vezes essa performance espiritual é muito mais sobre nós do que sobre Deus. Uhum. Porque, e qual que é a ideia disso? É que quando a gente faz algo por nós, eu vejo que é muito mais fácil do que fazer para É Deus, assim. saca? Eu tenho um exemplo de um amigo meu que falou sobre um amigo dele que saiu da igreja, falou, cara, esse amigo meu saiu da igreja, e esse amigo meu, ele tinha problema com pornografia. E ele falou que quando saiu da igreja, quando deixou o cristianismo, ele conseguiu Se vencer, libertou. se libertou da pornografia. E, cara, eu vejo que a resposta é exatamente nesse aspecto de que, assim, você se libertar de algo pelo seu próprio benefício, Uhum. você fazer algo para se dar bem, é infinitamente mais fácil do que você fazer algo para a glória de Deus. Uhum. Porque essa coisa, quando o alvo somos nós, assim, o nosso ego pode suportar isso. Uhum. O nosso ego nos carrega, o nosso força de vontade. Mas quando é para Deus, quando é para a glória de Deus, cara, o nosso ego vai ir contra nós. Fala, cara, e você? E você? Oh, ninguém tá te vendo. Uhum. Ou você tá fazendo isso, ninguém te deu um parabéns. Ou você tá fazendo isso, ninguém. E aí, você? Você tá se cansando, você tá se entregando, você tá dando sua vida. E aí? E então, assim, o que carrega no processo, claro, é essencialmente o Espírito Santo, e dentro desse processo é a palavra e a oração, que nos fortalece nessa jornada. É uma ferramenta que Deus nos dá, é um meio de graça, Uhum. que Deus nos dá para falar, filho, olha para mim e dependa de mim, porque sou eu que vou te sustentar. Uhum. Cara, eu acho isso assim, mudou minha forma como, Sim. como olhava para casos como esse, sabe? Uhum. Porque muitas vezes a gente enxerga essa questão, tipo assim, ah não, Deus faz tudo, ou então, não, eu faço tudo. Ah, Não, eu sou dependente dele, sim, né? A obra é dele. Gui, e aí, vamos indo pro final. sim, aquela pergunta lá, Aquela. como que Mas a gente então, sabe, né? É tipo isso, né? isso, Que como a gente sabe se realmente somos filhos de Deus? filhos. Primeiro, essa questão de ser filho de Deus é uma questão poética, é uma questão metafórica, Uhum, ou não, realmente nós somos filhos de Deus? sim, complexo, né, cara? Diga aí. Não, eu entendo isso, que nós somos filhos de Deus, somos adotados, Sim. mas nós pertencemos a Deus, nós somos gerados por Deus. Uhum, Então eu entendo que somos filhos espiritualmente de Deus e somos criação de Deus, uhum, né? Nós fomos criados e somos aqueles que pertencem a Deus, que vivem em Deus, são gerados por Deus. sim, Então eu entendo que existe um aspecto de filiação, sim. né? Existe o primogênito, que é Cristo, Uhum, mas nós somos irmãos, né, de uhum. Cristo. Cordeiros, né? Não só metaforicamente, né? A gente foi Sim. gerado por Deus. Uhum. E sim, sim, Não, não, só ia dizer que eu acho que talvez pra gente entrar no aspecto aí de como diferenciar, né? Como a gente ter sim, certeza, eu acho que tá muito pela forma com que a gente vive. sim. É, porque. Eu me lembrei de uma Sim, situação, sim, não, mas, enfim. É, eu lembrei de uma história que eu ouvi uma vez, de um orfanato que acolhia crianças órfãos, né, claro, de uma guerra, sim. que os pais tinham morrido na guerra. Uhum, E aí o pessoal que cuidava dessas crianças, né, à noite eles sempre davam ali um pedacinho de pão, a sim, ceia ali, né, sim. à noite ali, aquela última coisa que você come para não Uhum, antes de dormir, né?
e eles percebiam que muitas crianças dormiam segurando aquele pedaço de pão ou escondiam aquele pedaço de pão. Sim, E analisando esse comportamento, eles entenderam que essas crianças elas tinham medo que no outro dia sim, não houvesse pão. sim, É, cara, as minhas filhas não precisam à noite ir lá na despensa e olhar para ver se vai ter pão, se vai ter comida, se tem os sucrilhos que elas gostam, enfim, porque elas sim, sabem que tem um pai que vai prover. Por que que eu tô contando tudo isso? Para dizer que quando você vive uma orfandade, é pesado falar isso, mas quando você não entende quem é o seu pai, você vive na sobrevivência. sim, As suas atitudes são atitudes de alguém que está lutando para sobreviver. sim, Quando você tem essa noção de que você tem um pai, você sabe que ele vai te prover. Eu sei que nós estamos então tudo numa questão mais de fé, sim, mas o que eu quero trazer assim num zoom é sobre as ações. uhum, Então você começa a identificar um filho de Deus pelas suas ações, sim, pela forma com que aquela pessoa age em N situações. sim, As evidências são as próprias ações dessa pessoa, sim, né? Um filho de Deus, ele vai andar como um filho de Deus, não como um filho do diabo. E acho da hora que João, e é o que a gente está vendo nessa série, ele sempre traz opostos, né? Luz e sim, trevas, é, Deus, diabo, sim. Pecado, pecado, santidade. santidade. Cara, e aqui ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Isso que Sim, ele vai tratar. Não, não sim. existe um meio termo. Não Uhum, há ali, não, é um aqui, um pouco sim, ali, né? Ou é ou não é. uhum, Ou você é trevas, ou você é luz, sim, né? Então, assim, Gui, eu acho que dentro de tudo que a gente conversou, a forma com que a gente anda, ou talvez uns vão dizer o nosso testemunho, uhum, né? Ele diz muito a respeito de quem é o nosso pai. sim, Eu sei que o diabo ele não tem poder de gerar, ele não gerou ninguém, ele não uhum, gera um filho, mas o fato das minhas ações é, serem contra aquilo que um filho de Deus faz me torna um filho do diabo. sim, Então eu creio que o modo com que a gente vive vai evidenciar de qual lado nós sim. estamos. E eu vejo que, de novo, esse assunto também é gigante, cara. Mas eu vejo que pode ser, às vezes, muito sutil, Uhum, né? Mas eu gostaria de trabalhar, eh, talvez, essa resposta mais em relação a nós mesmos. Como a gente olha pra gente, em vez de ficar, assim, muito olhando em relação ao próximo. Que uhum, acho que vai desembocar nisso. sim. Mas olhando para nós, eu vejo que eu já trabalhei, já aconselhei pessoas que tinham esse medo e tinham a questão até daquele texto sobre blasfêmia contra o Espírito Uhum. Santo. Mas eu vejo que assim, olhando, quando você olha para você mesmo, eu entendo assim, do- de uma forma às vezes simplista. Se você tem uma preocupação em relação à sua filiação com Deus, você tem um receio disso, você deseja saber e isso te causa dor em relação, cara, será que eu sou? Uhum. Eu vejo que isso é um, é um diagnóstico de que possivelmente você é. Um indício, né. É um indício de que, cara, talvez você é. Que você entendeu. Você é algo que te Uhum, preocupa. uhum, E te preocupa muito o fato de você não ser. aham, Então, talvez o medo de você não ser faz com que você, cara, é possível que você seja de uhum. fato. Mas eu vejo que, assim, muito além de simplesmente ter uma resposta, sou, não sou, É isso ou não é? Aham. é, eu vejo que tem alguns aspectos em relação a sua forma de você se relacionar com Deus. E eu vejo que é algo muito pessoal. E é algo que você precisa perceber em você. Tá, eu desejo caminhar com Deus porque eu amo Ele, ou, ou é apenas porque eu desejo algo dele? Uhum, E eu vejo que, assim,
é aquilo que eu falei no início, de que no processo de santidade, a gente caminha por vários momentos. Eu vejo até como uma criança, né, cara? Assim, uma criança gosta muito do pai, porque talvez o pai dá presentes pra ela, dá coisas pra ela. Tipo, existe muito esse relacionamento de De pai, me dá interesse, alguma é. coisa, né? Uhum, Mas seria muito estranho se a criança nunca saísse desse tipo de relacionamento, né? E eu vejo que isso faz parte da maturidade. No, é, Às vezes é comum que a gente se relacione com Deus num movimento de interesse, mas não pode ficar aí. uhum, Então, existe esse desejo no seu coração de falar, Deus, assim, pelo menos esse anseio, Deus, me ajuda a te adorar apenas por quem o Senhor é, uhum, não pelo que o Senhor me dá. E isso eu vejo que é um anseio que precisa crescer no nosso coração. Deus, me ajuda a te buscar, me ajuda a me relacionar contigo por quem o Senhor é, e não pelo que o Senhor poderia me dar, não pelo que eu posso uhum, ganhar. E isso é um anseio em direção de alguém que eu vejo que é genuinamente filho de Deus. Outro aspecto que eu vejo, entre outras questões, eu vejo que existe a questão do fruto. E, e a questão do fruto, cara, eu vejo que é algo que pode ser fabricado. A gente precisa ser sincero. pode fingir, né? Tem pessoas que é aqueles que se achegam a Cristo, né? Em Mateus 21, Mateus 20, se chegam a Cristo falando, olha, no teu nome eu expulsei demônios, Uhum. no teu nome, e eram pessoas que tinham Curei, testemunho, aham, geraram certos frutos, cara. sim, Mas Jesus, apartai-vos de mim. então assim, eu vejo que existia um aspecto de, olha, aqueles que se chegam e vivem não pautados na sua performance, mas vivem a partir daquilo que eu fiz na vida deles. Uhum, E, e eles geram frutos onde os outros são levados a me adorar. Então, assim, eu vejo que se você gera frutos, ou se você está indo na direção de gerar frutos, ou seja, através da sua vida, outras pessoas desejam adorar a Deus, eu vejo que é um caminho apropriado para aquele que é um filho de Deus. uhum, E essa questão de frutos, cara, também é um assunto que eu acho muito da hora. Mas eu gosto, é inevitável, a gente pensa em João 15. Eu uhum. gosto muito do Salmo 1, cara, quando fala sobre frutos. Porque dá tempo, dá fruto em tempo e fora de Fora de tempo. tempo. E quando eu olho para isso, cara, eu penso muito na ideia de que não é que mesmo em, porque eu penso numa árvore, né? As quatro estações, Uhum, tem estações que a árvore dá fruto e tem estações que não dá. sim. E eu não, eu vejo que essa ideia de dar fruto em tempo e fora de tempo, eu acho que está muito ligado a essa ideia de que mesmo que seja uma época que não era para a árvore dar fruto, e tem épocas que a gente está assim, Uhum, épocas que a gente está mal, épocas que a gente está, sei lá, épocas obscuras da nossa vida, sim. nossa própria vida com Deus. Talvez não é o fruto, o mesmo fruto que você daria numa época tranquila. Uhum, Mas às vezes, sei lá, num momento de tristeza, você dar um fruto de consolo a outros, um fruto de que os outros, através da sua dor, consigam se aproximar de Deus, sabe? Não é uhum, aquela pessoa que tá fingindo que tá tudo bem, mesmo no meio da. O cara, tipo, tá numa situação de tristeza, e não, tô fingindo, tá tudo bem, vou dar fruto. Não, mesmo no meio da sua maior tristeza, você consegue fazer com que, até da forma como você chora e ora, as pessoas ao seu redor falem, cara, eu desejo Deus. eu preciso, Numa né, época de. coração igual esse. Exatamente. Então, assim, através da sua vida, pessoas desejam adorar a Deus. Uhum. E eu vejo que às vezes a gente não precisa ir longe, não precisa fazer, pastor, eu não prego a palavra, eu não Eu aconselho não vou para ninguém. missões. Mas, cara, assim, através da sua vida, você como adolescente, os seus pais desejam se aproximar de Deus. Eles, através da forma como você se relaciona com seus pais falam, Deus, obrigado pela vida do nosso filho, obrigado por fazer dele um homem de bem. Uhum. Ou filhos, ou pais com os filhos.
O pai faz com que os filhos desejem se aproximar de Deus, mas não na forma negativa, né? Porque tem uns Sim. pais que falam, Deus, me ajuda com meus pais, tô fugindo. Não, é aquele filho que fala, Deus, obrigado, eu entendo, eu entendo o teu amor como pai, porque eu fui impactado pelo amor do meu pai, Uhum. que faz com que eu consiga te perceber de uma forma diferente. Então, assim, em todos os contextos, em todos os contextos que você vive de uma forma que as outras pessoas desejam se aproximar de Deus? Uhum. Sim ou não? Se é sim, eu vejo que é um forte indício para você caminhar nessa direção e falar e ter paz, e falar, Uhum. mesmo em momentos ruins, eu estou seguro nas mãos de Deus. Uhum. Se não, eu não diria que necessariamente tá, você é um filho do diabo. Sim. Mas, cara, existe em você um desejo, existe em você arrependimento e lamento de falar, Deus, ninguém ao redor de mim deseja te buscar por causa do meu testemunho. Se não existe um lamento, mesmo você estando na igreja, você tem as suas desculpas de falar, não, as pessoas que são problemáticas à minha volta, não, que se dane. Cara, aí um forte sinal é que você está numa direção muito perigosa. Você se converter. Se converta, cara. Uhum. Mas se existe um arrependimento, há tempo. Uhum. Se volte, chore e procura ajuda. Fala, pastor, assim, minha vida não está demonstrando a Cristo. Ninguém quer se aproximar de Deus através da minha vida. Então tem algo errado. Uhum. Então eu vejo que existe um aspecto muito diagnóstico Sim. e autodiagnóstico, né, nisso. Sim. Ô Gui, eu acho que, encerrando já, Falei pra caramba, né, cara? mano, o podcast é seu também, cara. 50% é 50, seu. 50. Brincadeira. Mas, mano, eu acho que o que resume, assim, a nossa conversa de hoje é entender algo que você me fez lembrar hoje, a hora que a gente tava conversando ali antes de sair pro almoço, você me fez lembrar uma música e eu fui ouvir e entender que, assim, cara, a gente como diz a música, como um vento passageiro. A gente ora tá firme com Deus, ora a gente se afasta, é, mas diante de tudo, Ele ainda nos olha como filhos. Sim, E aí entender que não é o nosso valor não está em nós mesmos, mas está naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é, naquilo que Ele sempre vai ser e entender que assim é, é ele que faz. sim, A gente, cara, somos insignificantes sim. perante ele, mas ainda assim ele sabe que você se chama Guilherme, ele sabe que eu me chamo Alisson, ele sabe dos nossos medos, ele sabe dos nossos anseios e ele olha para nós e nos vê como filho. Demais, né, cara? Se a gente tá nas mãos dele, não tem nada que vai tirar a gente de lá. Sim. Não somos nós, né? Senão a gente seria mais forte que Cara, Deus, né? pelo amor de Deus. Aham. E isso muda, né? Ter essa ciência dessa identidade de filho de Deus muda a forma com que a gente leva a nossa, ou pelo menos deveria mudar, né? Sim, sim. Mano, acho que é isso. É isso aí. Acho que é isso. Se você nos acompanhou até aqui, se você chegou até o final desse vídeo, coloque aí nos comentários. Eu sou o filho de Deus. A gente vai olhar, a gente vai ver um por um. Brincadeira. Mas se de repente você ainda tem alguma dúvida, manda aí pode colocar aí nos comentários e a ideia é ser um bate-papo, talvez hoje a gente se estender um pouquinho no tempo, mas a ideia é ser sempre um bate-papo onde a gente coloca aqui as nossas dúvidas sinceras, onde a gente coloca aqui aquilo que a gente pensa, né? Mas de qualquer forma, isso aqui é feito para que você também, né? Talvez em algum momento isso também sirva para sanar alguma dúvida tua, ou então que você caminhe, né? Nisso que o Gui falou, de viver a cada dia glorificando a Deus em tudo
que você faça. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido e Deus te abençoe. É nóis. É nóis. Tamo Vamos pra junto. cima. Vamos pra Vamos pra cima. cima. Vamos Muita lá. força. Boa Filho de semana. Deus. Pô, a gente precisa diminuir essa mesa aqui. Até mais. Deus Deus abençoe. abençoe, galera.